Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos que nos assistem. É um privilégio estar aqui com você, com a sua família, para juntos sermos edificados pelo poder da palavra do Senhor nessa escola bíblica dominical. Estou certo, convicto, que até o término deste ensino o Senhor tem uma bênção reservada para a sua vida, bem como para as nossas. Então fique ligadinho aí, não saia, fique conosco, curta, compartilhe, comente e seja, eu reitero, edificado pelo poder da palavra do Senhor. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Onde você estiver, se está na sala, no quarto, na cozinha, feche os seus olhos em reverência a Deus e eleve o teu pensamento ao trono da graça. Sim, eterno e bendito nosso Deus, nós te louvamos por este dia maravilhoso que o Senhor Deus tem nos concedido. Te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos aqui na tua casa, em comunhão com os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela, para juntos aprendermos um pouco mais do Senhor, para te conhecermos e prosseguirmos em te conhecer, ó Deus. Ensina-nos a guardarmos todo o ensinamento que aqui será ministrado em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor, pois a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai, dê inspiração ao professor, instrumentalidade dada pelo teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e certos, convictos de sermos já atendidos, ó Deus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dando sequência, eu queria ler com você, que tem a revista, um texto bíblico básico da lição de número 3. Nós estamos aprendendo, né, um tema providencial, um tema divino que aduz acerca do decálogo, a ética do Sinai. Então, a lição de número 2, lição de número 2, lição de número 2, que tem sob título o seguinte tema: existe somente um Deus. Existe somente um Deus. O texto bíblico básico se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 1 ao 9. Deuteronômio, capítulo de número 6, do primeiro versículo ao 9, que diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesse na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as astarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Glória a Deus. O texto áureo encontra-se em Êxodo, no capítulo de número 20, no versículo de número 4. O texto áureo encontra-se em Êxodo, no capítulo de número 20, no versículo de número 4, e diz o seguinte, a palavra do Senhor: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Amém? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Amém? Lição de número 2. Lição de número 2. Antes de iniciarmos a ministração do ensino pelo presbítero Ednei Roberto, mais uma vez, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e eleva o teu pensamento ao trono da graça. Senhor maravilhoso, uma vez mais na tua santa e bendita presença, nós aqui nos encontramos, para rogarmos a ti a tua santa misericórdia e pedir ao Senhor que os nossos corações estejam abertos
ligados na tua palavra. Usa o presbítero Irineu Roberto de maneira portentosa e sobrenatural, ó Deus, que possamos sair daqui hoje transformados, mudados, Senhor, e tocados pelo poder da tua santa palavra. Fique com ele conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Presbítero Irineu Roberto, ministrando o ensino da lição de número 2 nesta manhã. Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui gravando essa live para que você acompanhe a Escola Bíblica Dominical nesse tempo a qual estamos vivendo, né, de quarentena, de pandemia, onde as famílias estão dentro de seus lares, e Deus tem sido bom para conosco, pois tem sido feitos cultos online, e tenho certeza que tem alimentado muitas pessoas, isso no momento que está sendo gravado e posteriormente, quando ainda nos seus lares, os irmãos acessam a live e acompanham os cultos, louvores, tem sido uma bênção. Quero agradecer a Deus pela vida do meu amado irmão Alan, que está aqui conosco, pastor Wellington, e agradecer ao Denis e ao Nelson, que são companheiros dessa causa santa, que estão aqui constantemente na parte preparatória para que nós estejamos aqui tranquilamente fazendo esse vídeo, tá certo? Nós vamos nesta manhã aprender acerca de existe somente um Deus. Antes de tudo, quero mandar um abraço ao nosso pastor Wilson, que Deus abençoe o pastor, a sua família também, a pastora Marinês, e a todos os irmãos. Fique atento, irmãos, nós estaremos aqui nesse período com vocês nesta palavra. Você pode dizer aí na tua casa, existe somente um Deus. Glória a Deus. Então, nós louvamos a Deus por esta lição tão maravilhosa, tão tremenda, que está em Deuteronômio, como já leu o pastor Wellington, no capítulo 6, do versículo 1 até o 9, falando sobre essa existência de somente um Deus, ou seja, nós somos monoteístas, cremos em um só Deus. Nós sabemos que o politeísmo é a crença em vários deuses, mas eu fico feliz, e todas as vezes, irmãos, que eu me lembro do que o Senhor tem feito na nossa vida, na minha vida particularmente, eu fico feliz de poder servir ao mesmo Deus de Abraão, ao mesmo Deus de Isaac, ao mesmo Deus de Jacó e ao mesmo Deus de Moisés. É motivo de você se alegrar também aí na tua casa, porque infelizmente quantos que não tiveram o mesmo privilégio ainda de se voltar para um único Deus, o verdadeiro Deus Criador dos céus e da terra. Louvado seja o Senhor. O texto áureo, lendo a palavra do Senhor e meditando nela, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha que recomendação importante da parte do Senhor para cada um de nós. Então a ordem de Deus para o povo hebreu, para o povo de Israel, era justamente isso, porque Deus, Ele é um Deus exclusivista, Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Então quando o Senhor tirou o povo do Egito para levar a terra que mana leite e mel, logicamente em Deuteronômio nós vamos ver Moisés, ele recitando tudo novamente para o povo, para que entendesse o que era os mandamentos, as leis do Senhor e as regras que acompanhariam eles ao entrarem na terra que mana leite e mel. Então Deus, ele sempre proibiu acerca de adorar outros deuses. Então preste bem atenção o que a palavra do Senhor ela nos mostra: não farás para ti imagem de escultura que há no céu, na terra e também
nas águas debaixo da terra. Ou seja, não podemos, de maneira nenhuma, a advertência para o povo era a seguinte: escute isso, que não fará imagem de escultura. Havia uma proibição rigorosa da parte de Deus. Nenhuma imagem, quando a palavra está dizendo nenhuma imagem, porque Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: não deve adorar nem o sol, nem a lua, nem as estrelas e todo o exército do céu. Não se deve adorar, e nem na terra, e muito menos nas águas. Qualquer coisa que fora feita para ocupar o lugar do Senhor é abominação, Deus reprova. Tá certo? Então a gente compreende que Deus, ele é infinitamente grandioso para ser representado por algo feito por mãos humanas. Não tem como a gente desenhar ou fazer uma caricatura de Deus. Que tipo de rosto você vai dar para Deus? Que tipo de imagem se dará para o Senhor? Então, Deus é infinitamente grandioso para ser representado por algo feito por mãos humanas. Aí vemos o quanto Deus é superior aos outros deuses. É interessante você entender uma coisa, que é impossível uma imagem ou um quadro de Deus. É impossível. Por melhor que seja um pintor, por melhor que ele desenhe, faça suas pinturas, ele não vai ter condições de dar um rosto para Deus. Não tem como. Então vejamos que é impossível uma imagem ou um quadro de Deus. Isaías capítulo de número 40, versículo 18 diz assim: a quem, pois, fazeis semelhante a Deus, ou com o que o comparareis? Não tem comparação. Então nós podemos entender aqui que Deus, eu estou dando aqui uma introdução nesse texto áureo que me chamou muita atenção. Então, outra coisa que você tem que entender, nós temos que entender, Ala, que está aqui do meu lado também, e o pastor Wellington, que Deus, ele é transcendental. Deus é transcendental, santo, três características aqui tremendas da parte do Senhor. Deus é transcendental, santo e insondável. Vou repetir: transcendental, santo e insondável. Qualquer imagem feita detrai a sua verdadeira natureza. Então, o que for inventar acerca de Deus vai detrair a sua própria natureza. Então, irmãos, uma coisa é verdade. Eu fiz aqui pensando comigo, imagine quando a gente dobra os joelhos para orar. Nós não podemos dar uma forma de imagem para Deus. Não podemos. Você mentalizar um Deus, dando a Ele um rosto, dando a Ele a cor de um olho, a cor da sua pele, não tem como. Por quê? Porque Deus é Espírito. Então, de que forma, professor, eu vou adorar a Deus? Justamente conforme está escrito. De que forma então nós podemos entender? Na sua palavra, na sua revelação, através da pessoa de Jesus Cristo. Base bíblica, está escrito assim em João capítulo 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então Deus enviou Jesus Cristo justamente porque quem tem a Cristo tem o Pai, quem tem um Filho tem o Pai. Então, através de Cristo, nós chegamos a Deus, nós sentimos a Deus. Amém, meus irmãos? Então, está aqui uma introdução acerca do texto áureo desta nossa lição. Eu quero aqui já prontamente também entrar na introdução, a introdução que nos fala acerca do Deus não precisa se autoafirmar como Deus, porque Ele é Deus. Ele também não depende do ser humano para o que quer que seja, porque Ele dá conta de si mesmo. Então nós podemos ver
que a intenção de Deus foi criar o homem para uma só, vamos dizer aqui, para que houvesse entre ele e o homem o relacionamento. Foi isso que Deus fez. Deus criou o homem para se relacionar. Nós vemos isso desde o Éden, tá certo? Então, a prova deste amor de Deus pelo homem foi que Deus queria se relacionar com o homem. Por isso, Ele criou o homem para se relacionar com Ele. Eu gostaria de entrar no primeiro tópico. Deus tem crédito. Será que Deus tem crédito, irmãos? O que você acha, Alan? Tem muito crédito, né? Pai, Senhor, irmãos. Isso aí, Alan. Uma parte do comentário. O interessante é que, falando sobre Deus, ele ser único, né? Deus não precisa se autoafirmar como Deus, né? Na continuação da lição vai dizer que Deus, ele é autossuficiente. Na verdade, ele não precisa mostrar que ele é Deus, né? É nós que precisamos reconhecer, né? E meditando também na lição, eu observei assim que o povo hebreu, ele viveu 430 anos sob o domínio, né, de Faraó, no Egito. Nós vemos que eles aprenderam ali muitas coisas, muitas culturas pagãs, porque ali se adorava somente imagens e esculturas, né? Sim. E quando Deus tira aquele povo do Egito, né, para mostrar o verdadeiro, né, Deus, o único Deus que eles deviam servir, Deus ele vai além, ele começa a mostrar os seus poderes assim sobrenaturais em forma real, né? Não apenas em imagem, aquelas imagens e esculturas eram apenas imagens e esculturas. Então nós vemos que elas não tinham poder, eles não conseguiam ver o que elas podiam fazer. E quando Deus tira o povo do Egito, ele começa a mostrar realmente qual é o poder daquele Deus, né? Ele começa, né, no início enviar as pragas e futuramente também depois no Egito mostrar, né, que Deus ele também é um Deus bom, que suprir a necessidade deles, mas de uma forma real, né? Não de uma forma assim, algo que vamos dizer assim, uma estátua ali que não tem poder para nada, né? Ele começa a manifestar o seu poder de uma forma real, né? Isso que eu observei na lição, né? E deixa eu ir para o primeiro. Amém. Pastor Wellington, por favor. Amém, Beto. Acho que a afirmação do Alan contribuiu para o esclarecimento de todos nós, né? Deus, ele é autossuficiente. A partir do momento em que Israel nota, de fato, ficou 430 anos no Egito, naquela servidão, em que as imagens de escultura não tinham poder algum, eles se voltam novamente para Deus. Percebe que há apenas e tão somente um Deus verdadeiro, aquele a quem eles serviram e a quem nós servimos hoje. Amém. Então está aí, meus irmãos, seguindo no tópico 1, Deus tem crédito? Deus tem crédito, sim. Porque é interessante que quando nós olhamos para Êxodo capítulo 20, o versículo de número 2, o nosso Deus ele faz questão de lembrar a nação hebreia do que ele falou. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Então ele faz questão de pronunciar essas palavras para que o povo não esquecesse que foi ele quem tirou, não foi outro Deus, mas eu sou o vosso Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Então nós podemos ver que naquele tempo não havia, conforme a nossa lição menciona, não havia literatura, não havia culto no Egito. Era mais de forma oral que eles sabiam de toda a história, através da história sobre Abraão, Isaac, Jacó e José também. E isso adivinha da tradição oral. Então o povo, como o nosso irmão Ala até mencionou, eles viviam no meio de muitos deuses no Egito, muitos deuses. Então havia uma tendência no povo de Israel. O povo da antiga aliança já tinha grande amostra do poder do Altíssimo quando as 10 pragas assolaram a terra. Olhando aqui para essa lição, a gente pode ver, irmãos, uma coisa interessante que qual era a finalidade então? Deuteronômio, quando a gente vê que o título de Deuteronômio na Septuaginta significa
segunda lei, e nós podemos ver que a nova geração, na sua maior parte, não tinha lembrança da primeira Páscoa, nem da travessia do mar, e nem da lei no Monte Sinai. Carecia de uma narração inspirada do concerto de Deus, de sua lei e da sua fidelidade, bem como uma renovada declaração das bênçãos resultante da obediência e das maldições resultante da desobediência. Ou seja, eu vejo Moisés recitando tudo novamente, as ordenanças para aquela nova geração que estaria entrando. Então, nós podemos ver isso. Na verdade, nos dias do rei Acabe, como Deus não aceita idolatria, e isso foi algo muito forte desde o princípio, mas nós vemos aqui um rei de nome Acabe, por influência de uma mulher chamada Jezabel, sua esposa, realizar culto a Baal na nação. Que terrível abominação foi essa! Infelizmente, Deus exigiu e exige de nós uma coisa: fidelidade. Infelizmente, não bastou o Senhor dizer: eu sou teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, porque o povo de Israel foi desleal para com Deus. Infelizmente, Israel fracassou na sua fidelidade. O ponto 1 diz o desafio de Faraó. Todos nós lembramos que quando Deus mandou Moisés ir falar com Faraó para tirar o povo do Egito, Moisés tremeu. O que é que eu vou falar para ele? Então nós sabemos que Deus deu uma direção para Moisés para tirar o povo. E quando Moisés transmite com Arão, pedindo ordem de Faraó para que o povo saísse para sacrificar o Senhor por 3 dias, o que Faraó disse, pastor Wellington? Justamente que ele não conhecia outro Senhor, e muito menos daria ouvido à sua voz para deixar Israel sair. Olha que tamanha impetulância desse homem. Ou seja, Arão e Moisés chegam para ele e diz: deixa ir, o Senhor manda te dizer, deixa ir o meu povo para me sacrificar no deserto por 3 dias. Então, a gente até pode dizer, mas como pode assim? Um homem que nunca ouviu falar de um Deus, porque ele tem os seus deuses ali no Egito. Agora vem alguém e fala de um Deus que ele nunca havia ouvido falar. Então ele diz: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Isso foi uma afronta a Deus. Eu gostaria que o Alan, o pastor Wellington, por gentileza, lesse Gálatas capítulo 6, o versículo de número 7, o que é que diz a palavra do Senhor? Mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Você entra para casa também. Isso, Gálatas capítulo 6, o versículo 7. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Olha aí que coisa interessante. Não erreis. Preste atenção, irmãos, guardemos esta palavra. Nós sabemos que esta palavra está voltada para o povo hebreu, Israel. Mas eu pergunto para você que me assiste, aos irmãos que aqui estão: isso é atual? Sim, é uma palavra atual que fala com a gente nesta manhã. Então ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E teve uma resposta de Deus. De que forma? Porque ele não deixou o povo sair para ofertar ao Senhor. Por conta dessa fala, Deus então, ele é glorificado em Faraó. De que forma Deus é glorificado? Através das pragas. E a gente entende que foram 10 pragas que assolou o Egito, porque por meio das 10 pragas, o Senhor desmascarou os deuses do Egito.
Então veja que coisa interessante, através das 10 pragas, Deus vem desmascarar todos os deuses do Egito. Para cada deus que eles adoravam, Deus mandou uma praga. Ou seja, se realmente eles são Deus, eles vão resolver o problema do Egito. É aí que entra a diferença. Por isso que eu disse no princípio que você deve se alegrar, adorar, falar em mistério com Deus, porque você serve ao Deus verdadeiro, ao único, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia! Quando lemos a narrativa da passagem dos hebreus pelo Egito e a comparamos ao modo como as pessoas desse tempo menosprezam a Deus e ao mesmo tempo que banalizam os valores supremos, vemos o quanto aquela história é atual. Banalizaram ao Senhor, desacreditaram de Deus. E aí eu estava meditando nessa lição e eu disse, eu vou fazer essa pergunta: será que esta cena, pastor Wellington, não se repete hoje? Hein, Alan? O que você acha? Se repete esta cena de banalização? O que temos visto recentemente aí na mídia, carnaval, a exposição de Jesus sendo vencido por Satanás em plena avenida, banalizando este nome que é sobre todo nome, e depois uma programação de piada com o nome do Senhor. Então essa banalização continua, mas só que há uma palavra de Deus para isso. Aquilo que o pastor Wellington acabou de ler, Gálatas 6 e 7, não erreis, de Deus ninguém se escarnece. Amém? O pastor Wellington pode dar um interessante é que sempre que o povo escarnecia do Senhor ou se esquecia do Senhor, Deus permitia uma disciplina, uma correção, para que o povo se voltasse a Ele. Basta a meditação e a reflexão do que Deus tem permitido nos dias atuais, para que o povo se volte a Ele, para que o povo não escarneça o nome do Deus vivo, mas esteja junto com Ele, né? Porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Houve alguém, relatado no livro de Isaías, que tentou ser semelhante a Deus. No que ele tentou e disse que seria semelhante ao Altíssimo, foi derribado. E hoje é o inimigo das nossas almas. Ou seja, de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. E o mais importante, Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia! Deus não divide a sua glória com ninguém. Maravilha, meus irmãos. Continuemos aqui. Então veja que realmente Deus utilizou-se das pragas para desmascarar, ou seja, trazer a verdade à tona, porque aqueles deuses não tinham poder para se defender daquilo que Deus mandaria para assolar somente o Egito, porque nós sabemos que enquanto as pragas assolavam o Egito, o povo de Deus gozava de plena paz, dos cuidados do Senhor. Então, qual foi a primeira praga? E qual era este Deus? A primeira praga era Ísis, a deusa do Nilo, que teve as suas águas transformadas em sangue. Vejam aqui no textuário que a gente leu: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Então veja que eles tinham um Deus cujo nome era Ísis, a deusa do Nilo, ou seja, essa deusa era ela quem cuidava do Nilo. E agora então Deus vem e fere o Nilo com sangue. A pergunta é: cadê a deusa? Onde ela está? Para defender-se daquilo que Deus havia mandado. Então aqui nós vemos que Deus começa a desmascarar a primeira deusa, a deusa de nome Ísis, que era a deusa do Nilo. Isso está registrado em Êxodo capítulo 7, não precisamos ler agora. Se você quiser ler em casa, você pode ler Êxodo 7, do 15 ao 18. Segundo Deus, Rãs, a deusa do nascimento, que tinha a cara de rã. E aí o que foi que Deus fez? Em Êxodo capítulo 8, versículo 2 até o 6, Deus manda as pragas de rãs que invadiram o Egito, e mais uma vez o Deus deles não puderam se defender.
Caminhamos para o terceiro. O terceiro foi Sete, o deus do deserto, que foi desmascarado por piolhos. Olha que coisa linda, irmãos. Estes causavam tanto incômodo quanto a poeira do ermo levado pelo vento. Então, o terceiro deus foi confrontado com piolhos e não pôde obter êxito. Quarto, o Atishit, simbolizado pela mosca, foi desmascarado também pelo enxame de mosca que invadiu o Egito. Então vejam que cada Deus fez questão de mandar uma praga para ver qual seria a reação deles, e assim seguiu. Hector, a deusa do gado, que tinha cabeça de vaca, e Apis, o deus boi, foram ridicularizados pelo Senhor, que matou o gado. Êxodo capítulo 9, versículo 1 até o 5. E depois Sekhmet, o deus das doenças, e Sunu, o deus da peste, não puderam proteger pessoa alguma das pragas de sarna e de úlceras que arrebentaram. Então todos esses deuses foram afrontados. Depois a deus Ra, o deus Sol, não pôde trazer luz quando o Senhor mandou as trevas para o Egito. Aonde estava esse Deus que permitiu o seu povo, que tanto o venerava, tanto o adorava, ficar em trevas por 3 dias e 3 noites? Então veja, é isso mesmo? Comprova, ficou nas trevas sobre o Egito. Então esse Deus foi também desmascarado. E finalmente, como nós sabemos, a praga do primogênito. Aí foi mais forte, irmãos, porque Deus vai falando e vai pedindo para que libere. E agora chega então na praga do primogênito. Quem poderia defender? Finalmente a morte do primogênito desabonou o próprio Faraó, que era tido como Deus protetor da família. Ou seja, Faraó não conseguiu nem sequer cuidar do seu próprio filho, porque o anjo da morte passou e ceifou seu filho. Quer fazer uma colocação? Então, observando aqui o irmão, presbítero falando, nós vemos aqui que todas essas 10 pragas atingiram o povo do Egito e nem sequer fez uma cócega no povo hebreu, né? Então ali nós vemos que o Deus vivo já se mostrando real para o povo do hebreu, por mais que naquele tempo, como a gente falou, não se tinha escrituras, né? Não se falava muito sobre o Deus, mais aquelas esculturas, mais aqueles cultos pagãos. Mas assim, a partir do momento que Deus se mostra ao povo, né, nós vemos aqui 10 pragas que assolaram todo o Egito, mas nenhuma tocou o povo hebreu, né? Então ali, a partir daquele momento, eles já deviam reconhecer realmente quem era o Deus que estava ali, né? Qual Deus realmente eles deviam servir. Esse Deus vivo, né, que nesse momento, quando assolou o Egito, e também futuramente, quando Deus também supre todas as necessidades dele durante o deserto. Ali nós já é uma prova mais do que real que eles deviam reconhecer realmente que o Deus que eles serviam era um Deus vivo, né? Não era um Deus de escultura, né? É isso, glória a Deus. Então você vai acompanhando aí, meus irmãos. Segundo ponto, Deus estabelece o monoteísmo. Então, o que é monoteísmo? Monoteísmo é você crer num único Deus, como nós já falamos no início da lição. O Egito era politeísta, porque criam em vários deuses, mas Deus, ele é um Deus de exclusividade. E eu posso entender aqui nesse ponto que Deus, ele não aceita concorrência. Deus é um Deus que não aceita concorrente para com ele. Então a verdade é que o Senhor, ele quer ser exclusividade na nossa vida, porque Deus não aceita que o seu povo adorasse imagem de escultura. Deus jamais permitiu isso. Deus e Deus, quem é Deus e quem são os deuses? Baal, ele também foi desmascarado na época do profeta Elias, pastor velho, quando Elias desafiou Baal e venceu os seus profetas. Porque quem era este Baal? Baal, ele era um Deus, conforme a lição nos mostra,
que Baal, o seu nome, o significado dele era o Senhor, era um deus agrário representado pela chuva. Olha só, Deus sempre confrontou os deuses estranhos. Agora Baal, se era um deus agrário, o deus da chuva, qual foi a palavra de Elias? A palavra de Elias foi: segundo a minha palavra não haverá chuva. Pronto. E nós sabemos que por esse período que Elias profetizou não houve chuva. E aonde estava o deus Baal para permitir que essa falta de chuva trouxesse seca, morte dos animais? Então tudo isso ocorreu. Ele foi desmascarado por Elias, justamente nesse quesito de não haver chuva por este período determinado pelo profeta. Já os cananeus, eles cultuavam também a deusa feminina, que era Azera ou Azerá e Astarote. E é interessante que a lição nos mostra que nesses cultos oferecidos a Azerá e Astarote, havia também as orgias e prostituição. Então veja que nível de culto era, pastor Wellington. Então dentro dessa adoração havia essa orgias e prostituição. E também o deus Moloque. O que o Moloque recebia? Crianças como sacrifício. Então tudo isso era abominação, e Deus chama a atenção dizendo: eu sou o único Deus. Segundo ponto, fala de uma glória exclusiva. Oi, pode falar. Você vê aqui, ó, no final vai dizer assim: era em uma terra como essa que os filhos de Abraão se estabeleceriam, e Deus, por intermédio do seu povo, queria mudar esse quadro. Por isso deu-lhes mandamentos, né? Nós observamos assim que a terra, ela era totalmente dominada pela idolatria, né? Sim. Mas era o lugar onde o povo estava se direcionando, onde o povo hebreu iria se instalar, né? Então nós observamos assim que não é o lugar, né, que vai alterar a fé, o que a pessoa vai ser, na verdade, né? Nós somos tomados pelo Espírito Santo. Então assim, aonde nós se inserirmos, né, nós podemos mudar aquele lugar. Então assim, nós podemos falar às vezes que o lugar ele é coberto de idolatria, há muitas coisas que não agradam ao Senhor, mas se você se instala naquele lugar, né, você tem o poder de mudar, né? Porque o povo foi para aquilo. Porque nota que Deus estava direcionando o povo àquele lugar, naquela terra onde só havia idolatria, onde só havia coisas, mas quando, a partir do momento em que o povo tomou posse daquela terra, ela se transformaria, né, já em posse de Deus, né? Então dizendo assim que nós temos o poder de onde nós chegamos, mudar o quadro, mudar a situação, porque hoje nós somos, né, movidos pelo Espírito Santo. Então assim, aonde nós chegamos, como mostra aqui, ó, se Deus direcionar, nós sabemos que nós temos esse poder de mudar, né? Não podemos ser trazendo para os dias de hoje. A sociedade que nós vivemos, ela é totalmente diferente dos nossos costumes, daquilo que nós não podemos deixar, né, se contaminar por isso, né? Nós devemos o quê? Contaminar ele com, né, o Espírito Santo, com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que a essência de Deus na nossa vida. Olha que coisa interessante, né? Influenciar e não ser influenciado. Então essa é a verdade. A igreja, irmãos, a igreja ainda hoje, ela tem esse papel de influenciar e não ser influenciada pelo mundo. O mundo tem que reconhecer que a igreja, ela tem o seu potencial em influenciar o mundo através das boas práticas, através da condução correta dentro da verdade. Então veja no segundo ponto, uma glória exclusiva, o Senhor dizendo em Isaías 42, versículo 2: eu sou o Senhor, e este é o meu nome, e a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. O que você pode falar, pastor Wellington? Imagem de escultura. Exatamente. Ainda nesse tópico, bem como abordando os anteriores que você mencionou aqui, Beto, nós vemos Deus confrontando, confrontando os outros deuses, aqueles a quem a convicção e a fé do povo estava sendo depositada, né? Do povo que não era aquele escolhido por Deus. E Deus sempre confrontou, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Por vezes nós vamos ver e analisar Deus fazendo isso com nós mesmos. Por vezes nós vemos a palavra de Deus nos confrontando por nós dividirmos o espaço de Deus com outra coisa do nosso dia a dia. Deus sempre vai nos confrontar todas as vezes que nós dividirmos o lugar dele com outras coisas. Esse ensino na manhã deste domingo é precioso para as nossas vidas,
Porque da mesma maneira com que Deus confrontava os deuses que eram adorados pelos povos pagãos, lá na antiga aliança, hoje o Espírito Santo de Deus, como abordou o presbítero Alan, que através da palavra, ele nos confronta todas as vezes que nós ocupamos o lugar de Deus em nossas vidas por uma coisa qualquer. Muito bem colocado. Então, vejamos, irmãos, que Deus, ele queria se revelar ao mundo através de um povo. Ele teria que formar um povo, porque na verdade os demais povos estavam atolados na idolatria. Então Deus, ele forma um povo peculiar para, através desse povo, ser apresentado ao mundo, vamos dizer. Então, o que acontece? Por esta razão, Deus escolheu os hebreus, o povo de Israel, e é interessante que nós vemos por conta disso que até os dias de hoje, este povo é odiado. O povo de Israel é um povo odiado, por quê? Porque Deus escolheu, tirou este povo para se apresentar no meio deste povo, porque os demais povos estavam, como volto a repetir, contaminados pelas crenças de diversos deuses. Então esta é a razão. E Deus sempre proibiu, irmãos, a mistura. Deus sempre proibiu. E eu pergunto mais uma vez, será que ainda hoje Deus proíbe a mistura? Ou Deus liberou? O que você acha, Alan? Nesse tópico vai tratar para os dias de hoje o julgo desigual, né? Sim. Não é uma obrigação, né? Mas o que a palavra nos ensina. Porque, como eu acho que até eu tinha marcado aqui, que a parte da idolatria ela começa pelo lado afetivo, né? Quando você começa a se misturar, você vai acabar o quê? Se desviando do caminho do Senhor, né? Não é assim, vamos dizer assim, a todo momento, assim, vamos dizer assim, há exceções, há pessoas que conseguem, né? Mas assim, o que a Bíblia orienta é isso, né? Não se misturar, né? Como assim, trazendo para os dias de hoje, assim, o julgo desigual, e antigamente não se misturar os povos, né? Porque na verdade, vejam bem, irmãos, 430 anos não é brincadeira, é uma vida convivendo com ídolos. Então agora Deus, ele é sábio, ele não vai tirar um povo e não dá essa devida orientação, porque o que está na cabeça do povo? O povo está intoxicado, na verdade, com ídolos, porque eles viveram a vida inteira vendo isso. Agora Deus chama eles e diz: não, eu sou o único Deus, foi eu que tirei vocês da terra do Egito. Isso é tão verdade, irmãos, porque para a gente correr que as horas avançam, quando quando Moisés subiu ao monte para trazer a tábua dos 10 mandamentos e se ausentou por um período, nós sabemos o que foi que aconteceu. O próprio Arão, afrontado pelo povo, acabou errando em fazer um bezerro de ouro e ter ainda a ousadia de dizer: foi esse Deus que tirou vocês do Egito. Então veja a que ponto chega. Então estava impregnado neles ainda as coisas que ele viveu no Egito. Então por isso que Deus exige exclusividade, dizendo: não tereis outro Deus além de mim. Eu sou o teu Deus, o Deus que tirou vocês com mãos fortes do Egito. Então Deus, ele proibiu se misturarem com os outros povos. Preste bem atenção, Deus proibiu se misturar com os outros povos. Ele também não poderiam casar com pessoas que não fizessem parte da sua etnia, ou seja, casar com mulheres que eram de outros povos, de outras etnias. Então tudo isso resultaria em prostituição. Que tipo de prostituição? Espiritual. Ou seja, ele estava saindo da sua etnia e casando com outras. Então as exigências continuam a mesma. Eu gostaria que Ala, por gentileza, lesse 2 Coríntios capítulo 6 e o versículo 14 até o 18. E nós vamos caminhando para o encerramento, irmãos. Tenha paciência mais um pouquinho, não saia daí. Nós estamos aqui lendo e estudando a palavra do Senhor. Fique no seu lugarzinho aí, em nome de Jesus, tá bom? 2 Coríntios 6 e 14. Jamais os coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? Que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário de Deus vivo.
como declarou o próprio Senhor. Habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha aí. Hein, pastor Eric, o que o senhor tem para falar sobre isso? Na verdade, por isso que eu perguntei. Isso é atual? É atual. Isso não se vamos dizer assim, não se resume somente ao povo de Israel, mas é atual hoje para nós. Então veja que o Senhor proibiu Israel de todas essas coisas. A pergunta é aí hoje. A palavra do Senhor nos confronta e nos convida a seguirmos aquilo que foi estabelecido por Ele, né? Igual ele foi feliz aqui, lá no tópico 2.1, em que ele deixou explícito a questão dos mandamentos. Deus, na sua presciência, na sua onisciência, ele sabia que o povo falharia, erraria, se voltaria para outros deuses. Então o que ele faz? Ele estabelece os mandamentos, estabelece a lei, para que o povo seguisse firme, sabendo, né, o caminho que deveria ser seguido. Não diferente da antiga aliança, hoje Deus estabeleceu a sua palavra para nos confrontar e nos conflitar. Todas as vezes que nós sairmos do caminho dele, todas as vezes que nós depositarmos a adoração que é devida apenas, então, somente ao Senhor, em outra coisa. Por vezes, você vai me dizer, pastor Wellington, nós não adoramos mais imagens e esculturas, mas por vezes nós depositamos a nossa crença, a nossa convicção e o nosso amor incondicional, que deve ser prestado apenas a Deus, em outras coisas do nosso dia a dia, relacionamentos, como foi dito aqui pelo presbítero Irineu Roberto e pelo Álvaro. Por vezes, e é muito comum, nós depositarmos o nosso amor incondicional, que deve ser apenas então somente ao Senhor, ao nosso emprego, aos nossos bens materiais. E como dito aqui e refrisado, Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. E é por isso que por vezes nós não entendemos, mas Deus permite algumas situações em nossas vidas para que nós nos voltemos ao Senhor, para que nós refaçamos aquele compromisso que nós cristãos fazemos quando descemos as águas do batismo, quando ceiamos, quando lemos a Bíblia no nosso quarto. Deus, ele quer esse compromisso conosco, de que o amemos de maneira incondicional sobre tudo e sobre todos. Amém. Então, meus irmãos, a gente já caminha também para o encerramento da escola, mas eu quero colocar algum ponto ainda. Veja bem, Deuteronômio 28 fala sobre a bênção e a maldição. A vontade de Deus, eu sempre digo, irmãos, e é para nós, de Deus é que nós vivamos bem, abençoados e prósperos. Então tem aqui os dois caminhos que a gente vai seguir para ser o que Deus quer que a gente seja. Se eu seguir as ordenanças do Senhor em obediência, eu serei abençoado. Porém, a desobediência se encarrega de trazer o quê? Maldição. Então não tem como eu ser desobediente e querer ter as bênçãos do obediente. Não tem. Entenderam, irmãos? Então o segredo está aí. Quer ser abençoado? Obedeça os mandamentos, porque aqui na lição, até o primeiro ponto fala sobre isso. Guardar o quê? Guardar os mandamentos, estatutos e juízos. Então, fazendo isso, as bênçãos estarão sobre mim, seremos prósperos. Então, essa era a fala do Senhor para este povo. Então, nós vemos que, infelizmente, ele dá uma ordem: não vos prendais ao jugo desigual. É com aquilo que não tem nada a ver com aquilo que Deus nos oferece. Mas, infelizmente, nos dias atuais, se a gente não tomar cuidado, a gente se prende a jugo desigual. Aquilo que a Bíblia manda não se prender, a gente não olhando para as Escrituras, vai e se associa. E quando a gente se associa com aquilo que Deus condena, o que eu vou trazer para a minha vida? Problema. Problema para mim, problema para a minha família, problema aonde eu estiver inserido. Assim também o inverso. Se eu estou em obediência, na vontade de Deus, aonde Deus me semear, pastor, eu serei próspero.
as pessoas que estiverem do meu lado serão abençoadas. Amém? Então é assim que funciona as coisas. Mas infelizmente hoje tem muita gente que diz: não, quem cuida da minha vida sou eu, é eu que determino o que faço, aonde vou. Não, queridos. Se a palavra de Deus, a Bíblia é minha regra de fé, é ela que me orienta, então eu tenho que entender que se Deus diz que não é para mim se prender a julgo desigual, eu não posso me prender. Porque se eu contrariar, eu vou trazer problema para a minha vida. Você vai trazer problema para a sua vida. Vamos caminhando então para o próximo ponto e finalização. A resposta, ou melhor, exigências ligadas ao primeiro mandamento. O primeiro mandamento é interessante que o nosso Deus, o nosso Jesus, melhor, resumiu os 10 mandamentos em 2. Que, cumprindo esses 2, nós estamos dentro dos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, com todas as tuas forças, e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, veja que no livro do Deuteronômio, cujo significado é repetição das leis, há uma declaração que deveria ser repetida em uma devoção diária para os filhos de Israel, ou seja, era oral, tinha que ser repetido constantemente para os filhos, aquilo que havia de ser feito, andando, sentado, todo momento eles tinham que impor essa palavra, que chama-se Shema, ou ouvir. E este Deus único deve ser amado. Essa é a relação de afeto que ele espera do seu povo. Segundo ponto, o temor. Existe o temor negativo e o temor positivo. Você sabia disso? Olha que coisa interessante. Existe o temor positivo e o temor negativo. Como assim o temor positivo e negativo? Olha só, o temor negativo nós vamos ver Hebreus 2 e 15, por favor, pastor Edson, leia. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Lembrando, irmãos, que o temor é o princípio da sabedoria. Temor não é ter medo, mas é obedecer, é temer. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor: e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha aí, então esse é o temor negativo, medo da morte. Já o temor positivo é aquele que Jesus pronunciou no capítulo de Mateus 10 e 28. O que é que diz Mateus 10 e 28? Alan, por favor, leia para que os irmãos também acompanhem em casa. Mateus capítulo 10, versículo de número 28. O que diz a palavra do Senhor? Não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Olha aí, o temor. Quem é que faz isso? O próprio Deus. Repete novamente, por gentileza. Não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Esse também. Amém? Então preste bem atenção nisso. Então, para nós entendermos aqui, Deuteronômio 10, 12 e 13 diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, para que o teu bem, para o teu bem. Então tudo isso é o temor do Senhor, que guarde a palavra do Senhor e que sirva ao Senhor de todo o coração, porque é isso que nós precisamos nesses dias em que estamos vivendo, é viver o temor do Senhor, porque quem teme a Deus procura andar na sua vontade. O outro ponto, adoração. Deus é aquele que exige de nós a devida adoração, e adoração é algo que só você que conhece a Deus pode ofertar a Ele a devida adoração. O diabo, Satanás, tentou usurpar esse direito, em querer ser maior do que Deus. Isaías 14, 13
vai dizer acerca disso. Os seres humanos são propensos à devoção ligada a algo tangível, por isso fabricam ídolos. Então, irmãos, é por isso que você deve se alegrar mais uma vez. O que é mais fácil? Você crer no visível ou no invisível, pastor Wellington? O que é mais fácil? Hein, Nelson? Logicamente, a tendência da gente é crer naquilo que pode tocar. Aquilo que eu estou vendo pode ser visto, invisível é mais difícil. Por que Faraó disse: quem é esse Deus de vocês que nem o rosto tem? Aí Jesus vem para aquela mulher e diz assim: Deus é Espírito, a mulher samaritana. Então quer dizer, eu não preciso criar uma imagem de escultura para dizer que Deus existe. Pela fé eu creio que Deus existe e que é galardoador daquele que busca. Então não há necessidade, até porque o homem faz uma imagem de escultura, mas não há espírito naquela imagem. Não tem como ela agir em meu favor. Agora, Deus sendo espírito e eu crendo, então nós sabemos que ao adorarmos a Deus, Ele se move em nossa direção, trabalha em favor daquele que nele espera. Então é isso a alegria de você saber que Deus, você não está vendo Deus aqui, nós não estamos vendo Deus, mas nós podemos sentir a presença dele aqui. Isso é adoração a Deus. Eu posso adorar onde? Só no templo? Não. Eu posso adorar aqui, eu posso adorar na minha casa, eu posso adorar no meu carro, aonde eu estiver. Deus é Espírito, importa que aquele que adore a Ele, adore em Espírito e em verdade. Vamos para os últimos tópicos. A confiança. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então tenha essa confiança, porque foi Ele que nos tirou da terra do Egito. Terra do Egito, o que quer dizer? No mundo de pecado. O Senhor nos colocou aqui, neste lugar, nos levou às regiões celestiais como príncipes, e é por isso que nós estamos aqui alegres e felizes, porque a nossa confiança está em Deus. Foi Ele que me tirou, não foi outro. Foi Ele que me tirou da escravidão, do pecado e nos trouxe para cá. Então, esta confiança que o povo hebreu tinha que ter do Senhor, dizendo: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Pode fazer algum comentário, pastor Beto, fique à vontade. Eu acho interessante que a convocação que Deus faz aqui na antiga aliança para Israel torna-se universal com Jesus no Novo Testamento. Veja bem, acerca do amor, nós vemos que é um mandamento dado para a nação israelita no Antigo Testamento, mas quando Jesus vem aqui, ele reitera esse mesmo mandamento e dá para todos. O temor de igual modo, quando nós vemos o escritor aos Hebreus deixando evidente essa questão do respeito e não do medo, ou do medo e não do respeito, nós vemos que é um mandamento dado não apenas e tão somente para uma nação específica, mas para todos nós. De igual modo, a adoração é a confiança, ou seja, todos os mandamentos que eram dados por Deus apenas e tão somente na antiga aliança, lá no Antigo, no Velho Testamento, como é conhecido por alguns irmãos, por Deus, a nação israelita, e era exclusiva para aquela nação, é reiterado ou são reiterados por Jesus, bem como pelos autores de epístolas no Novo Testamento, e torna-se universal para todos nós, os gentios, para nós que aqui estamos, e é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né? Serve para nós carregarmos conosco dentro dos nossos corações esses ensinamentos, esses mandamentos e essas orientações que são dadas por Deus através das Escrituras. Olha aí, então nós vemos que nosso Deus, Ele é intransigente. A bênção resulta da obediência e a maldição da desobediência. Guarde isso no teu coração esta manhã. Nós já vamos encerrar a nossa escola bíblica dominical. Então lembre-se, Deus é um Deus intransigente. A bênção resulta da obediência e a maldição da desobediência. Então escolhamos ser obediente ao nosso Deus, porque nós entendemos aqui, para finalizar, e aqui nós encerramos, uma coisa interessante. Jamais, pastor Wellington e irmão Alan, uma crença politeísta, ela será coerente em seus valores éticos? Jamais, não tem como, porque vai haver divergências.
Agora, veja que coisa interessante. As divindades, elas não concordam entre si, porque há várias divindades, cada um vê uma de diferente ótica, vamos dizer. Agora, o nosso Deus, ele tem um padrão ético elevado, ele tem uma relação harmoniosa conosco. Então, ele conhece as nossas necessidades, fala conosco. Então veja a relação entre Deus e nós, sendo um Deus único e verdadeiro. Então, meus queridos, eu dou um conselho para você que vai nos assistir. Talvez você até não é evangélico, não é cristão e não compreende um pouco ou a palavra de Deus. Eu quero vos dizer, não existe mediador entre Deus e o homem, se não for Jesus. Você só vai ter acesso a Deus através de Cristo. Você está entendendo? Então, Jesus disse que Ele seria a ponte, vamos dizer, para você entender, que liga você a Deus. Não há outro, não precisa de outro, Ele é o único. Então, nós entendemos que Deus é onipotente, justo, bom e capaz de se aproximar dos seres que Ele criou. Ou seja, foi Ele que me criou. Então Ele tem acesso direto à minha vida, se eu estiver na sua vontade e obedecer os seus mandamentos. Então veja que coisa linda que você pode dialogar com o seu Criador. Amém? Então fica isso para o teu coração. Não existe mediador. Jesus Cristo é aquele que intercede diante do Pai por você e por mim. Eu quero te dar um conselho. Ele está pronto a mudar a tua vida, finalizando esta lição. Então, nós queremos deixar para você isso, que não existe vários deuses, o único Deus, o Criador dos céus e o Criador da terra. Agradeço a Deus por esta oportunidade nesta manhã. Quero também passar para o pastor Herto deixar aí as considerações. Presbítero Alan, fique à vontade, por favor. Fique à vontade. Quer deixar um versículo, só para concluir aqui a minha parte, assim, comentário? Se encontra em Mateus 22 e 37. Foi um versículo que Jesus citou, que está lá em Deuteronômio. Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei dos profetas. Amém. Fica a reflexão de que o que Deus espera de nós é ser amado. Não à toa Ele estabelece esse primeiro mandamento, como foi lido aqui pelo Alan. O que Deus espera do seu povo é ser amado sobre todas as coisas e sobre tudo. E em cima desse amor, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Nem Deus ele espera de nós ser amado. Que Deus abençoe a todos vocês por deixarem os seus afazeres e estarem acompanhando aí. Eu sei que muitas vezes dentro de casa se faz outras coisas, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus tem falado com vocês. Nós estamos aí de coração aberto, felizes por estarmos aqui, tá bom? Então nós vamos encerrar em nome de Jesus, e à noite, às 19 horas, querendo Deus, estará um grupo aqui apresentando o louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos agradecer a todos os irmãos. Um grande abraço, beijo no coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar e agradecer a Deus. Amém? Exatamente. Antes de orarmos, eu quero deixar um aviso aqui. Você que tem um pedido de oração especial, durante o culto à noite, nós iremos transmitir ao vivo. Nós pedimos que você deixe o seu nome, bem como o nome da pessoa e o seu pedido de oração nos comentários da transmissão ao vivo, que ao final do culto nós estaremos orando por você, pela sua família, pela sua casa e pela sua causa também. Ou seja, durante a transmissão do culto ao vivo, hoje à noite, do culto da família, que é a partir das 19 horas, mencione aí nos comentários da live o seu nome, o seu pedido de oração, que nós estaremos intercedendo por você. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado, Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos por este momento de comunhão, de aprendizado da tua palavra, em que o Senhor usou o presbítero Eliseu Roberto, bem como o Alan, Senhor, e os comentaristas, os demais comentaristas, para falar aos nossos corações. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor ensine-nos a guardarmos este ensinamento aqui,
em nossos corações, em nossa alma, em nosso pensamento, para não pecarmos contra o Senhor. Sim. Fique conosco na continuidade desse dia. Dê-nos uma manhã, bem como uma tarde, uma noite, repleta de bênçãos da tua presença. É o que nós te pedimos. E gratos, jubilosos por sermos atendidos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.